Soberano Deus, eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, a tua serva presbiterana Cláudia, Pai, usa no canal de bênção nessa noite, toda a certa tua palavra nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva cada mente, cada ouvido cativo a ti, Pai, que nada ninguém entra para essa palavra, é tudo que eu te peço, para a honra e glória do Senhor, amém. Paz, Senhor, igreja, nossa. Abaixa isso, que a minha voz é muito feia. Amém? Irmãos, é uma honra estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E sempre que a gente vem com essa responsabilidade, a gente precisa agradecer, né? Então eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de dividir a palavra dele com vocês. Quando o pastor me chamou para pregar, eu não tinha ainda uma palavra. E durante a semana aconteceram várias provas. E eu me muni de louvor e adoração. E o Senhor, graças a Deus, Ele foi confirmando esta palavra. Só que antes de ministrar a palavra, eu quero que os irmãos louvem comigo um louvor. Eu não, né? Claro. Quem me conhece sabe que eu não canto nada, né, mulherada? Mas este louvor, ele foi a base dessa palavra. E Deus me visitou de uma forma tremenda no meu serviço, que eu quase saí dançando lá, no meio do meu serviço. Tamanha foi a presença de Deus. E eu rogo a Deus que essa presença ela venha invadir este lugar aqui hoje, amém? Que você possa louvar este louvor, que você possa crer em cada palavra deste louvor. E em seguida eu vou ler a palavra e nós vamos ministrar a palavra, amém? Em nome de Jesus. Obrigada. Estamos presos, Paulo tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, cê age, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos adorar. Faz assim, tu canta aí, eu oro aqui. Então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer. O quê? O chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair.
Na terra ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te amarrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele ajuda, não gera explicação, porque o nome dele tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador, que segura um adorador, que segura um adorador. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem adorador aqui nessa igreja hoje? Tem adorador nessa igreja aqui hoje? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vocês entenderam que eu quase saí dançando no meu serviço? Porque foi bem assim, foi assim que Deus me visitou, glória a Deus. A palavra que nós louvamos, obrigado Ná e Jean, que Deus abençoe a vida de vocês. Está em Atos no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 22, amém? Atos 16, 22. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. A Bíblia diz assim: a multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo eles dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um grande terremoto, tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Até aqui, amém? Amém, glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, Pai, eu coloco, Senhor, esta palavra na tua presença, Senhor. Senhor, da mesma forma, Senhor, que eu senti, Senhor, o teu Espírito Santo ministrando a minha alma, Pai, vem ministrar agora o teu povo que veio à tua casa hoje para receber esta palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o meu eu caia por terra e que o teu Espírito Santo venha aqui falar com o seu povo esta noite, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, eu já te agradeço em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Este louvor, ele é tremendo. Ele é um louvor maravilhoso porque ele diz um testemunho daquilo do que é o poder de Deus na vida de um servo. E a parte que me chama muita atenção desse louvor é a parte que fala que Jesus chegou. Porque onde Jesus chega, irmãos, onde Jesus chega, nada fica igual antes. E Paulo e Silas, eles estavam numa viagem missionária, eles estavam passando por várias cidades. E quando a gente começa a ler o capítulo 16, a gente consegue perceber quando um homem é direcionado, quando uma mulher é direcionada pelo Espírito, os seus ouvidos estão atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Eles tinham um caminho já pré-determinado para seguir. Eles já tinham as cidades que eles iam visitar, mas o Espírito Santo de Deus, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus fez com que eles mudassem a direção.
Fez com que eles mudassem o caminho. Em vez de ir para aquela cidade, eles foram para outra, ficaram mais tempo em outra. E assim é o homem que é direcionado pelo Espírito de Deus. A mulher que é direcionada pelo Espírito de Deus, ela tem essa sensibilidade, ela consegue perceber a voz do Espírito Santo de Deus. E eles ficaram numa cidade, eles foram numa cidade onde havia uma mulher que era adivinha. E essa mulher seguia Paulo e Silas e ficava falando: olha, esses homens são cheios do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Ela tinha um espírito de adivinhação. E muitos homens se aproveitavam desse espírito de adivinhação que essa mulher tinha e ganhavam dinheiro com ela. Num determinado dia, Paulo repreende esse espírito e aquele espírito sai da vida daquela mulher. E por conta disso, eles são lançados na prisão. Mas eles não foram só presos, eles foram humilhados. A palavra de Deus diz aqui no versículo 22, que eles estavam fazendo a obra, né? E eles foram reconhecidos como judeus, porque eles estavam pregando a Cristo. Aqui eu tiro a primeira lição do que nós lemos aqui. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ele é reconhecido porque ele se parece com Cristo. E Paulo não era judeu, Paulo era romano. Paulo nem poderia ser preso, mas ele foi preso porque ele foi confundido com cristão, com judeu. Aqui diz que a multidão se levantou contra eles. E na quinta-feira o presbítero Anderson, ele pregou, e glória a Deus, porque Deus vai confirmando a palavra, né? Deus dá o louvor. Aí veio a pastora Andréia, falou de Paulo e Silas. E eu falei, não, tem que falar de Paulo e Silas mesmo, é essa palavra. E na quinta-feira o presbítero Anderson, ele pregou sobre a oposição àqueles que são servos de Deus. Se você é servo de Deus, você se prepara que você vai ter oposição sobre a sua vida. E não é pouca oposição, porque a palavra de Deus diz que a multidão, não eram só os magistrados, a multidão se juntou para fazer oposição a eles. Rasgaram as vestes deles. Rasgar as vestes, irmãos, é sinal de vergonha. Eles ficaram ali quase nus, seminus em praça pública, eles foram açoitados. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui que tem pessoas aqui que estão sendo humilhadas. Tem pessoas aqui que estão tendo as suas vestes rasgadas, está tirando algo de você, está expondo alguma coisa sua. E a palavra de Deus diz que eles apanharam muito. Eles foram açoitados com vara, e não foram poucos açoites. Os açoites deixaram marcas neles. Irmãos, imagine você estar fazendo a obra de Deus. Você está pregando a Cristo. Você ser acusado, você ser humilhado, ter as suas vestes rasgadas mesmo. Você ser açoitado, a ponto de ficar com marcas no seu corpo. Viver o Evangelho hoje é muito fácil. Nós vivemos um Evangelho fácil. Porque os primeiros discípulos, irmãos, eles deram a carne deles, o sangue deles, para que nós estivéssemos aqui hoje. Quando se fala, quando nós cantamos, eu me rasgo por inteiro, nós cantamos num sentido figurativo, porque ninguém aqui precisa ser rasgado. Mas os primeiros discípulos foram rasgados, foram jogados para os leões. Eles tiveram que provar a fé deles. E hoje um probleminha que nós temos, nós já queremos abandonar a fé. Uma certa vez eu estava assistindo um vídeo, e era um vídeo de perseguição de cristãos. E eles eram crucificados em cruzes, em X. Só que essas cruzes, elas se moviam, irmãos. Eles tinham seus membros arrancados. E não negavam a Cristo. Por muito menos nós negamos a Cristo. Nós negamos que somos cristãos. Nós negamos, não queremos ter aparência de cristão. Não queremos ter o cheiro de Cristo.
Porque quando nós tivermos o cheiro de Cristo, a multidão ela vai sim se levantar contra nós. Sabe por quê? Porque aquilo que está em nós começa a brilhar. E aquilo que está em nós começa a brilhar, começa a incomodar. Porque onde está a luz, as trevas não podem permanecer. A primeira coisa que acontece quando nós aceitamos a Cristo e quando nós nos abrimos para o mover do Espírito Santo, é que as pessoas começam a perceber a diferença que existe em nós. Nós temos que ser diferentes. A palavra de Deus diz que aquele que aceitou a Cristo, aquele que levantou a sua mão, entregou sua vida para Jesus, a sua vida não é mais dele, é a vida de Jesus. A vontade não é dele, a vontade é de Cristo. É o Espírito Santo que movimenta a vida do cristão. É o Espírito Santo, irmão. Paulo e Silas estavam machucados, como foi louvado aqui. Tristes, desanimados. Sabe por quê? Porque eles foram lançados no cárcere interior, como nós lemos aqui. Cárcere interior. O cárcere interior é aquele que ficava lá no porão. Sabe a masmorra daqueles filmes? Foi lá que eles foram lançados, na masmorra. E se não bastasse estar num lugar longe de todo mundo, isolado, lugar úmido, lugar fétido, num buraco, ainda prenderam os pés deles. Eu não sei qual é a vergonha ou qual é a marca que está fazendo você permanecer lá no cárcere interior. Porque se não bastasse apanhar, ser humilhado, ser colocado num lugar de desprezo, num lugar afastado, eles tiveram os pés amarrados, irmãos. E pés amarrados significa que você não pode ir para lugar nenhum. O Espírito Santo essa noite ele está falando que chegou o momento de nós adorarmos a Deus e cantarmos a Deus e nos posicionarmos como verdadeiros servos de Deus. Porque tudo que Satanás quer é nos prender, nos amarrar, impedir a nossa caminhada com Cristo, impedir a nossa vitória, impedir que a gente se levante para lutar. E por que esse louvor ele me visitou de uma forma tão grande, irmãos? Porque a vida não está fácil para ninguém. A vida não está fácil para mim, a vida não está fácil para ninguém. E nós estamos dando muito ouvido ao que Satanás fala, ao que as pessoas falam, ao que a TV fala, ao que o seu próprio coração te diz. Porque quem aqui nunca ouviu o próprio coração e falou: vou parar com tudo, vou desistir de tudo? Muitas vezes as nossas lutas elas tomam uma proporção tão grande que a gente simplesmente vai para o cárcere. Não é ninguém que põe a gente lá, a gente mesmo vai. A gente se esconde, a gente procura um lugar mais escuro, a gente procura um lugar mais triste da nossa vida, para que a gente fique lá sofrendo. Senhor, eu estou sofrendo, olha Deus como eu estou aqui no cárcere. E muitas vezes nós mesmos nos colocamos neste cárcere. O Senhor ele quer destravar pés aqui esta noite. O Senhor quer quebrar correntes aqui esta noite. Jesus quer pisar aqui hoje e você sair daqui hoje liberto em nome de Jesus. Jesus quer trazer de volta à sua memória aquilo que te dá esperança. Como foi louvado aqui, eles estavam desanimados. E a palavra de Deus diz: vocês vão desanimar, porém não vão fracassar. Não é pecado se entristecer, não é pecado você se sentir desprezado, não é pecado. Mas você não pode ficar no lugar que você está. Você não pode se conformar. A palavra de Deus em Coríntios diz que a nossa mente ela não pode se conformar. Ainda que o seu coração, ainda que a sua alma esteja abatida, o seu espírito tem que ser vivificado. E eu glorifico a Deus, porque quando eu achei que eu já estava, perdendo, eu falei assim: não, eu vou colocar louvor aqui, porque o louvor liberta. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores.
E Deus começou a me visitar nos louvores, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus começou a me visitar nos louvores. E cada palavra que eu ouvia ia me dando ânimo, ia me dando força. E sabe o que eu acho muito lindo dessa passagem? Eles estavam no cárcere interior, eles estavam lá no calabouço. Eles estavam afastados de todos, mas quando eles começaram a louvar ao Senhor, quando eles começaram a orar, quando eles começaram a cantar, a palavra de Deus diz que todos ouviram aquele louvor. A presença de Deus foi invadindo aquele lugar, irmãos. Eles estavam lá no porão, eles estavam sem força, eles estavam machucados fisicamente, eles estavam machucados moralmente, eles estavam machucados espiritualmente, porque eles estavam fazendo a obra e foram impedidos de continuar. Mas o louvor que saiu da boca deles, irmãos, invadiu. Vocês conseguem imaginar isso? Eu sou muito visual. Eu começo a imaginar eles cantando baixinho. Vamos cantar, porque eles estavam machucados. Daqui a pouco desce um anjo, vai dando mais uma animada. Outro anjo vai dando mais uma animada. Daqui a pouco é um coral de anjo que está ali no cárcere interior. Os anjos começam a subir as escadas. Os anjos começam a ministrar nos corações de todos os presos. E a palavra de Deus diz que à meia-noite, irmãos, à meia-noite houve um grande terremoto. Sabe o que isso é maravilhoso? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu estava desanimada, eu estava triste, eu estava com um monte de luta, eu estava sentindo, eu falei, Deus, meu Deus, como é possível? Senhor, eu sou tua serva, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito estar desanimada, eu não aceito estar entristecida, eu não aceito. E começou um terremoto aqui dentro. Eu não posso falar, senão eu vou chorar, porque foi um mover tão lindo de Deus. Porque o terremoto começou aqui dentro. Ele tem que começar dentro de nós. Muitas vezes nós queremos que algo sobrenatural aconteça para que a gente veja. Mas eu quero dizer para vocês essa noite que aquilo que Deus faz, Ele começa de dentro. É de dentro para fora. O terremoto, ele vem de dentro. Você sente as suas entranhas sendo preenchidas pelo poder de Deus. Você começa a se levantar. Você começa a erguer a sua cabeça. Você começa a louvar. Você começa a exaltar. Você começa a pregar. Aleluia, Jesus. Porque a hora que Jesus chega, algo tem que acontecer na sua vida. Você não pode mais ser a mesma pessoa. Porque temos tantos cristãos hoje desanimados, tristes, emburrados. Cristãos que não parece que tiveram um encontro com Cristo. Cristãos com medo. Cristãos com vergonha. Cristãos ali acovardados pelos seus ferimentos, pelas suas marcas, pelas suas vergonhas. Eu não sei pelo que o seu Espírito Santo está falando. É porque tem gente aqui que está assim. Está na hora de nós nos levantarmos, deixar Deus agir, sabe? O terremoto lá dentro. E muitas vezes a gente está tão triste, a gente está tão acomodado a não sentir mais a presença de Deus, que quando a gente está num culto como esse, quando a gente começa a sentir a presença de Deus, e você vê que está ali um pulando, o outro ali está gritando, o outro está não sei o que, e você está... Estou sentindo nada. Em vez de você falar, Deus, eu quero sentir também. Você fala, não estou sentindo nada. Deus não está falando comigo. Não sei para que isso. Não é? Eu não estou mentindo, estou? Porque muitas vezes a gente se fecha, a gente vai para o cárcere e espera que algo aconteça. Mas sabe por que aconteceu um terremoto? Porque houve louvor, houve adoração. Porque eles se lembraram que ainda que eles morressem, eles estavam morrendo por Cristo. A luta que você está passando não é para você morrer. Deus não dá luta para cristão morrer, não. Deus dá luta para cristão crescer. Você tem que escolher se você vai lutar ou se você vai morrer. Mas se você lutar, você vai crescer. O Senhor está falando, se você se levantar, se você começar a louvar baixinho lá no seu íntimo, falou, Deus, eu estou louvando, mas eu não estou acreditando. Mas se você não desistir,
se você perseverar, se você continuar, Deus vai começar a movimentar, irmãos. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que a palavra de Deus não é mentira. Se a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, é no meio dos louvores e que Deus está, então é para lá que eu vou, ainda que eu não consiga. O terremoto começou aqui dentro, irmãos. Aí eu falei: ah, Satanás, tá, você tá triste? Não, tô não. Aí veio uma chapuletada, né? Pá, na sua cara. Eu falei: ah, tá bom, vou continuar. Eu não vou desistir. Eu não vou dar ouvido para o que estão falando de mim. Eu não vou dar ouvido para o que estão pensando de mim. Eu não vou dar ouvido para aquilo que as pessoas acham que sabem sobre mim. Porque aquele que me conhece é aquele que morreu lá na cruz por mim, que perdoa os meus pecados. Ele me conhece, ele sabe exatamente o que eu sou. E quando eu tomei essa decisão, irmãos, porque é uma decisão que você toma, ou você fica prostrado, ou você se levanta. E quando eu decidi me levantar, eu resolvi: não vou mais, aqui não, chega. Não vou ser mais humilhado, não. Não vou ser mais afrontado, não. Não vou ser mais, não. Não porque eu seja melhor do que qualquer um, não. Mas porque eu não vou permitir, eu não vou morrer. Eu vou crescer na frente dessa luta. E Deus permitiu que eu crescesse, sim. Deus me levantou, irmãos. Meus filhos falavam assim: nossa, mas você está muito retetelenta no culto, né? Glória a Deus, né? Estou sentindo a presença de Deus, vou dar lugar. Glória a Deus que voltaram os cultos presenciais, irmãos. Não é? Porque aí a live é bom estar na live, irmãos. Não estou falando mal da live, não. É bom estar na live, mas é bom estar aqui também. Aqui a gente esquenta, aqui a gente se aquece, aqui a gente está junto na presença, está todo mundo com o mesmo objetivo ali. Muitas vezes você está na sua casa sozinho, é diferente. Não estou dizendo que não é bom, mas é diferente do que estar aqui. E o Senhor nos trouxe aqui essa noite para tirar as correntes dos nossos braços, para que você possa levantar o seu braço e exaltar ao nome do Senhor. Deus veio aqui para tirar a madeira dos nossos pés, para quebrar, para que você possa caminhar na presença dEle, com autoridade, sabendo que o seu Deus está indo à sua frente. Muitas vezes a gente tem tantas lutas e a gente olha para nós e fala assim: Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais passar por isso. Deus, eu não vou mais lutar não, chega. Mas o Senhor está dizendo aqui: você não precisa lutar, sabe por quê? Porque o varão de guerra, ele vem, ele luta por você. A única coisa que você precisa fazer é adorá-lo, é orar, irmãos. Porque se você não orar, nada vai mudar. A palavra de Deus, ela é bem clara: eles oravam e cantavam. A oração é aquilo que alimenta, vai te alimentando. Você vai orando, você vai apresentando. Vou falar: Senhor, olha essa situação, essa situação, essa situação, essa situação. E a palavra de Deus fala que para todas as coisas o Senhor, Ele nos abençoa. Que em tudo nós seremos mais do que vencedores. Ele não fala: você vai ser mais do que vencedor em algumas coisas. Ele diz que em tudo nós seremos mais do que vencedores. Então, ou eu escuto Satanás, ou eu escuto a Deus. Eu preferi escutar a Deus. Eu vou vencer. Pode ser que eu me machuque na luta, como eles se machucaram, mas eu vou vencer. Essa palavra é muito linda. Quando eles começaram a orar, e eu falei que aquele louvor, ele foi subindo. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando você está numa luta, é que você tem que estar mais crente. Você tem que falar mais de Deus. Olha, não tem comida na minha casa, mas eu creio que tem um Deus provedor. Você profetiza a bênção sobre a vida do outro. E foi o que eles falaram. Eles começaram a cantar ali. Eles começaram a contaminar aquele ambiente com aquilo que eles tinham, que era a presença de Deus. Como a pastora Andréia pregou aqui também, confirmando essa palavra. Aquilo que está dentro de você é aquilo que vai alimentar outros.
Porque muitas vezes você acha que você está tão vazio, mas a hora que você abre a boca, você alimenta outras vidas e outras e outras e outras e outras. E quando você vê, você está sendo bênção na vida dos outros. Aí você olha para você e fala: peraí, eu estou sendo bênção na vida dele, por que eu não posso ser bênção na minha própria vida? Por que eu não posso me levantar como servo, como serva de Deus e começar a profetizar as bênçãos sobre a minha própria vida? Porque se eu creio para o outro, eu tenho que crer para mim primeiro. Amém? Olha que bênção que aconteceu com eles. No versículo 35, a palavra de Deus diz assim: sendo já dia, antes um pouquinho, teve o terremoto, as correntes foram libertas, todos os presos foram libertos. O carcereiro, ele tentou se matar, porque ele falou: meu Deus, fugiu todo mundo. E aí Paulo fala: não, nós estamos todos aqui. O carcereiro pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, trata das feridas dele. E quando é dia, que é quando nós vamos ler aqui, ó. Sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertadamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Os irmãos estão entendendo o que aconteceu aqui? Quando que aconteceu o terremoto? Vocês dormiram nessa parte da pregação. Quando que aconteceu o terremoto? Meia-noite. Meia-noite, todas as correntes se quebraram. E quando veio o anúncio da libertação? De dia. Irmãos, Deus trabalha na madrugada, sabia? Meia-noite, as correntes se quebraram. De madrugada houve salvação para uma família inteira, porque Paulo e Silas foram para a casa do carcereiro. E depois que eles curaram as feridas de Paulo e Silas, a família do carcereiro se converteu e foi batizada. Tudo isso de madrugada. E durante o dia, os magistrados: vai lá e solta eles. Paulo e Silas: não os humilharam publicamente? Não, eles que venham aqui me soltar. Primeiro que eu não tinha nem que estar preso. Sabe o que Deus está falando? Primeiro que você não tinha nem que estar lá, no cárcere. Deus está falando isso. Mas se te colocaram lá, se você está passando por esta prova e você está neste momento com as suas vestes rasgadas, se você está neste momento com os seus pés amarrados, se você está neste momento preso, o Senhor, Ele está dizendo que Ele está chegando com uma grande providência e não vai demorar. Porque quando você se puser como Paulo e Silas, orando e cantando e sabendo que Deus vai agir a seu favor, o socorro de Deus, Ele vai chegar e Ele não vai demorar, e vai ser de manhã, e a honra será dada. No lugar da vergonha, Deus vai dar dupla honra. Porque além de libertar aqueles homens, os magistrados tiveram que pedir desculpas publicamente. Sabe aquela pessoa que zomba da tua luta? Sabe aquela pessoa que fala: seu crentinho, você está acreditando nesse conto de fada aí? Ele vai ver a sua vitória, ele vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque primeiro você vai profetizar. Deus vai fazer sim. Eu creio sim. Deus está tirando correntes do seu coração essa noite, dos teus braços. Deus está desatando os seus pés para que você possa andar de vitória em vitória e de glória em glória. Eu não estou falando que é fácil, irmãos, porque a gente chora, a gente se abate, a gente é humano.
Mas sabe quando a mãe da gente fala assim: engole esse choro? Engole esse choro. Tá chorando? Você não fez coisa errada? Você não foi onde eu falei que não era para ir? Por que você está chorando? Aí a gente vai, né? Para a mãe. Não me bate, não me castiga. Às vezes a gente faz coisa errada e não quer tomar castigo, né? Às vezes a gente sabe exatamente que não está fazendo a vontade de Deus e a gente quer que Deus abençoe. Fica meio difícil, né, irmãos? Não é que Deus vai abençoar. Deus está falando, vai para a esquerda, você vai para a direita e fala, ó Deus, vem comigo. Não é assim não. A pergunta é, Deus, onde eu vou? Você vai comigo? Eu lembro da passagem de Davi. Davi estava numa grande batalha com o seu exército. E quando ele chega de volta para casa, ele vê a cidade queimada. E o exército inimigo levou as mulheres, as crianças embora. E Davi, ele se abate naquele momento, ele chora. Ele e o exército, imagina um monte de homens chorando. Mas aí ele vai, ele pega a estola sacerdotal. Que Deus está mandando você pegar essa noite. O que foi que você deixou? Foi o capacete da salvação? Foi o escudo da fé? Foi a sandália? O que está faltando aí na tua vestimenta? E ele coloca aquela estola. E ele consulta a Deus. Deus, se eu for, o Senhor vai me dar vitória? Deus diz, pode ir que eu estou indo contigo. Deus está falando para alguém esta noite, pode ir, que eu estou indo contigo. Deus está falando para alguém aqui esta noite, olha, creia. Abre a tua boca para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Depois que a gente recebe a bênção, é fácil você glorificar. Recebi uma bênção, glória a Deus. Mas a hora que você está ali no deserto, a hora que você está passando na prova, você não consegue glorificar a Deus. E isso é o que foi falado aqui esta noite. Isso é fé, é o que a pastora falou. A fé não é aquilo que você está vendo, contemplando com os teus olhos espirituais. A fé diz que é o firme fundamento das coisas que não se viram e daquelas que se esperam. É a certeza daquelas coisas que se esperam. Não sei nem se eu falei o versículo certo, mas é por aí. Você tem a certeza que vai acontecer. Você tem o firme fundamento das coisas que você não vê. Eu não consigo enxergar o céu, mas eu sei que eu vou para Ele. Eu nunca vi Jesus, mas eu posso sentir a presença dEle. Isso é fé. Às vezes as pessoas vêm confrontar, nossa, você é crente? Professora universitária? Falando de Jesus? De Jesus, Ana? Fala sério. Fala sério você, minha filha. Coitadinha de você que não acredita em Jesus. Porque se hoje eu estou aqui é porque foi Deus que me deu sabedoria para estar aqui. Se hoje eu sou uma professora universitária é porque Deus me deu sabedoria. Gente, as pessoas se preocupam com tanta coisa, sabe? Cuidam tanto da nossa vida, do que você faz, o que deixa de fazer, por que você faz, por que você é crente, por que você vai para a igreja, por que você não vai para a igreja, que não sei o quê. A gente não deve satisfação para ninguém. Assim como Paulo e Silas também não deviam satisfação para ninguém. E eles foram honrados, como nós vimos aqui. Então você vai ser honrado. Deixa Jesus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Não queira você meter o pé pelas mãos e fazer com as suas mãos. Deixa Deus fazer. Porque aonde Ele chega, é na hora. Quando eu prestei atenção, que eu olhei aqui, eu falei, nossa, eles apanharam de tarde, foram presos. Meia-noite teve terremoto. 3 horas da manhã, vamos falar, né? Assim, pensar. Eles estavam batizando, eles já tinham voltado para a obra. E de manhã eles estavam libertos. E foram honrados. Você vai ser liberto e você vai ser honrado. Você vai ter a sua vida justificada pelas mãos do Senhor. A partir do momento que você deixar os seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Não é por aparência não, irmãos. Sabe por quê? Porque eu sou muito errada, faço muita coisa errada.
Nossa, tem hora que sai coisa da minha boca que fala: Jesus amado, toma conta. Mas na mesma hora o Espírito Santo fala: presbítera, presta atenção na sua vida. Sabe por quê? Porque a multidão está prontinha para apontar o dedo e falar onde você errou. Mas da mesma forma tem uma multidão de anjos em volta de você, cuidando para que você não seja atingido. Olha a grandiosidade do amor de Deus, gente. Quando Jesus entra, quando Jesus desce na terra, quando Ele desce sobre a tua vida, quando o terremoto ele começa a te movimentar por dentro, Satanás não vai ter poder de ficar na tua frente. Ele vai ter que sair. A luta vai ter que acabar. Porque o Senhor vai entrar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém? Você crê que a sua adoração ela tem subido ao céu? Não, Ana, eu não acredito que a minha adoração tenha subido ao céu. Sabe por quê? Porque eu não estou conseguindo nem adorar. Não sai nem palavras da minha boca, porque eu estou me sentindo tão mal comigo mesmo, tão triste, tão derrotado. Mas eu estou aqui para animar você hoje. Eu também estava. E se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Se Ele fez na minha vida, Ele faz na sua. Se Ele usou Paulo e Silas lá no cárcere interior, Ele pode usar a sua vida. Ele pode quebrar suas correntes hoje, Ele pode tirar, mas você tem que deixar. Se você permitir que o Senhor Ele invada a sua vida da mesma forma que eu permiti que Ele invadisse e me desse a paz que nós louvamos aqui, essa confiança de saber que Deus está acima de todas as coisas, isso ninguém pode tirar de nós, sabe? Como foi falado na oração da pastora, não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Eu não sei a luta que você está passando, pode ser que você mesmo tenha entrado nessa luta aí por uma escolha errada, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: para tudo eu tenho uma saída. Porque você está na mão dEle. Você não depende de homens, você depende de Deus. E quando você entender que você depende única e exclusivamente de Deus, e você entender que você faz parte de um plano muito maior, porque Paulo e Silas eles podiam ter ido para vários lugares, mas coube estar naquele lugar, libertar aquela mulher naquela cidade, para que aquela família fosse salva. E não apenas aquela família, eu creio que todos aqueles prisioneiros ouviram falar do nome de Jesus. Sabe o que falta para a igreja de hoje? Falta para a igreja de hoje acreditar no Jesus que aqueles primeiros discípulos acreditaram e deram a sua vida por Ele. O que falta na igreja de hoje é o amor a Cristo acima de todas as coisas. É o louvor sincero de coração partido. Com a sua vergonha, com as suas vestes rasgadas, você se derramar na presença de Deus, e Deus vai fazer. Porque Ele fala que Ele tira o homem da vergonha e Ele exalta, como nós louvamos aqui. É Ele que exalta, é Ele que humilha, é Ele que levanta, é Ele que abate. Eu creio nisso, Deus. E agora você vai orar comigo. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. E eu quero que você feche os seus olhos agora e que você apresente para o Senhor. Se rasgue na presença do Senhor. Porque você está na casa dEle, na casa dEle você tem liberdade. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja agora, Pai. Senhor, como eu sinto a tua presença aqui neste altar, ó Pai, eu sei que a tua presença ela está palpável aqui hoje, Jesus. Espírito Santo de Deus, vai invadindo, Senhor, cada vida aqui, ó Pai. Oh Senhor, como o Senhor me mostrou, Senhor, anjos ao redor, ó Pai. Oh Senhor, quantos são os que se levantam para acusar? Quantos são os que se levantam para derrubar? Quantos são os que se levantam para falar que nós não vamos conseguir? Que nós estamos crendo naquilo que não existe, Pai. Mas isso é a nossa fé.
Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui neste lugar hoje, Pai. Que os teus anjos estão descendo aqui hoje, Senhor, recebendo a oração de cada um, de cada uma. Oh, Espírito Santo de Deus, vai invadindo agora, Senhor, o nosso interior, ó Pai. Da mesma forma que o Senhor me visitou naquele lugar, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai trazendo um terremoto sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada uma aqui. Confronta, Senhor, o espírito abatido, Pai. Oh, Senhor, alma amargurada, Jesus.
através da súplica, porque nós cremos que cadeias foram quebradas nesta noite, em nome de Jesus. E aquele que crê, dê uma linda salva